7, acabamos não terminando de calcular essa questão. E é uma questão que vale a pena a gente voltar a conferir ela, porque ela vai te dar uma noção mais realista do que é a camada de ar na qual tu vive imerso, a atmosfera terrestre. Vamos de novo. Questão 7. A camada de gases que envolve a Terra é atraída em direção ao centro do planeta devido à ação da gravidade e por isso exerce pressão sobre ele. Primeira coisa que eu acho perigoso, o aluno ao ler isso pode achar que tem alguma entidade mágica no interior do planeta que atrai as coisas para o seu centro, certo? Vamos lembrar como é que é a ideia? Uma maldita molécula de gás da atmosfera é atraída por todas as malditas moléculas que compõem o planeta Terra. Essas infinitas mini forças gravitacionais, quando eu faço esses infinitos mini vetores, o resultante desses vetores aponta para o... só porque a Terra é uma esfera, próxima de uma esfera. Beleza? Show! Então é importante tu entender isso, né? Ter essa noção de que a gravidade ela é atômica, né? Cada átomo atrai cada átomo. E aí a soma dessas forças gera uma força chamada força-peso, que atua radialmente apontando para o centro do planeta. Radialmente porque está na direção do raio do planeta. Show! A densidade da atmosfera não é homogênea. Quanto mais perto da superfície, maior seu valor. Aí ele colocou aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Isso é aqui onde a gente está, próximo à superfície. Qual é a densidade da água? 1000 kg por metro cúbico. Lembrem, metro cúbico são 1000 litros. 1000 litros de água pesa 1000 quilos, uma tonelada. 1000 litros de ar pesa 1,2 kg. Por 1000 litros de ar pesa quase nada, certo? Densidade pequena, né? E quanto mais longe, ou seja, quanto maior a altitude, menor será a densidade, atingindo valor praticamente nulo no limite entre a atmosfera e o espaço. Se eu fosse dar um zoom aqui na atmosfera, eu perceberia que aqui as moléculas estão bem espremidinhas. Aqui o gás já está mais rarefeito, tem menos moléculas. Aqui menos moléculas ainda. E quanto mais para próximo da superfície, quase nenhuma molécula. Mas para não ter molécula nenhuma, tu tem que estar a 600 quilômetros, cara, para não ter nada, nenhuma molécula. Fora desses 600 quilômetros não tem quase nada. A parte mais importante da atmosfera, que tem mais resistência, que tem uma densidade razoável, é 100 quilômetros. Quer dizer que tem 500 quilômetros de atmosfera ali, que praticamente não tem molécula nenhuma. A densidade é praticamente nula. De tão pouca massa que tem por metro cúbico, daria 0,000. Tende a zero, então. Olha que legal. Outra, né, cara? A gente achava que tá o Sol lá na PQP. 8 minutos luz. A gente achava que aqui não tinha nada antigamente. A gente achava que era vácuo. E a gente percebeu que não. Que mesmo no espaço interestelar tem alguma coisa. Tem um pouquinho de... né, um núcleo de hidrogênio passando, né? Um núcleo de hélio passando. Ou um átomo mesmo, né, de alguma substância ali vagando. Além de radiações, né, eletromagnéticas, por exemplo. As radiações que, né, o Sol emite que atingem a Terra. Então, bacana lembrar, né, que a ideia de vácuo é uma ideia humana, né? E na natureza a gente nunca encontrou a ausência total de matéria, certo? Bacana lembrar disso. Considerando que a camada da atmosfera que mais exerce pressão seja indicada pelo gráfico abaixo, calcule a densidade média da mistura gasosa que a compõe. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado e a unidade bar seja equivalente a 10 kPa. Um bar praticamente igual a uma atmosfera. 10 não, né? 100 kPa, 100 mil pascal. O que nós fizemos? Nós pegamos a equação, o teorema de Stevin, e substituímos os dados que o gráfico fornecia, né? Certo? Aliás, como ele está querendo saber a pressão da atmosfera, aqui fora não tem pressão nenhuma, né? Certo? Por isso que a P0 some. A pressão lida é no gráfico. A pressão lá embaixo é 1000 milibar. O que é 1000 milibar? Um bar, né? E um bar, ele falou que é 100 quilopascal, 100 mil pascal. A densidade ele pediu, a densidade média. A gravidade vale 10. E qual é a altura de atmosfera que está gerando toda essa pressão? Está no gráfico lá, ó. Qual é a altura? 36 quilômetros. 36 quilômetros, meus amigos, são 36 mil metros. Talvez eu tenha colocado um zero a menos na aula passada. Dá uma olhada nisso. Está multiplicando, passa
dividindo, aquela mentira perigosa, né? 4 zerinhos, 1, 2, 3, 4 zerinhos, então vai dar 10,36. Rho é igual 5/18. 0, vai 0, 3 estoura, 16 vai 1, 36, sobra 14, abaixo 0. 8, 8 vezes 8, 64 vai 6, 8 com 6, 14, estourou, né? 7, 56 vai 5, 7 com 5, 12, sobra 14 e de novo. Então deu aproximadamente 0,2777 ou aproximadamente 0,28 quilogramas por metro cúbico. Engraçado, quanto é que ele falou que dava a densidade aqui na superfície? No enunciado? 1,2. Por que está dando tão baixa a densidade? Porque aquilo ali é uma média. E quanto mais para cima, menor a densidade. E quando está quase na separação entre atmosfera e espaço, quase nula. Outra, hein? Ele só usou 36 km de atmosfera, na verdade é mais. Então tu vê esse valor médio, ele acabaria diminuindo ainda mais, né? Se eu colocar aqui 100 km, por exemplo, que é um valor mais realista. Show de bola. Então, importante tu entender. O fato de os gases serem compressíveis faz com que próximo à superfície o ar seja mais denso do que mais alto. Daí aquela história, né, dos times que vão jogar em La Paz, vão jogar né, na cidade do México, os lugares altos, o jogador tem mais dificuldade, né, para manter o preparo físico até o final do jogo, já que o pulmão dele vai perceber essa diferença, né, de densidade e de concentração de oxigênio. Então tu vê, né, o famoso mal de Montezuma. Tem pessoas que desmaiam, né, no aeroporto, nessas cidades tem maquininha de oxigênio. A galera tá toda lá, chegou lá, tem galera desmaiando, os velhinhos, tudo nas máquinas de oxigênio. Os hotéis dessas regiões têm máquina de oxigênio, porque tem gente que pode chegar a matar, tá, esse tipo de problema. Se a pessoa já tem, né, probleminha cardíaco, já é fumante, já é sedentário, aí vai para Montezuma, é infartar mesmo, né? Não tem jeito. Então um oxigêniozinho, às vezes dá uma salvada na galera. Quem sai de lá e vem pra cá, sente alguma coisa também? Não, é que tá, na verdade, não faz, o cara que treina lá, para uma maratona nessa altitude, não vai ter um ganho muito significativo. Mas, né, é sabido que alguns corredores procuram treinar em altitudes maiores para aumentar um pouquinho, né? Qualquer coisa acaba valendo a pena aí, né? Na loucura que é o esporte hoje em dia. Né? Tem o famoso também doping natural, que eles chamam, né? Que é o cara tirar uma quantidade de sangue, certo? Do corpo, 1 mês, 2 meses antes da prova que ele vai participar, congela aquele sangue, e 1, 2 dias antes da prova injeta aquele sangue todo de novo, para tu ficar com uma quantidade maior de hemácias no sangue né, e aumentar um pouquinho de desempenho, né? Foda, né, cara? No limite do limite, não sei se vocês sabem dos rolos que apareceu no ciclismo mundial, há pouco tempo apareceu no jornal, né? Um dos caras que foi campeão da volta da França, né? Não sei quantas vezes, e o cara confessando, né, que sempre se dopou, que quando ele entrou pro esporte todo mundo usava os anabolizantes e as drogas para melhorar o desempenho, a ponto de, quando eles chegaram no topo do que o ser humano pode produzir em cima de uma bicicleta, eles perceberam que uma das limitações era a oxigenação, né, a irrigação sanguínea para o músculo da coxa. Então tem retardado que se submete a uma operação para abrir a perna ao meio e aumentar a bitola da artéria que traz sangue para a coxa, cara. Então, uma época no atletismo, os caras tinham que mostrar a coxa antes de competir para mostrar que não tinha operado a coxa para aumentar a bitola da artéria. Tomar no cu, o ser humano é um bicho, desculpa. O ser humano é um bicho muito doido, né, cara? E isso tudo tá dentro de nós, tá? Tu tem tudo de bom e tudo de ruim dentro de ti, cara. É uma linha muito tênue pra tu, sabe, ir pro lado negro da força. Eu lembro quando eu era mais preocupado com o corpo, eu cheguei a consultar médico que aplicava hormônio, sabe, medicinal. Tu vê, tem um monte de picareta aí que se diz médico, que tem diplominha de médico e sai injetando hormônio pros caras ficar fora da noite pro dia. Tu sabe, né? Além de uma série de outras consequências. Então vê se vale a pena tu ficar fortão às custas de viver menos e... Fala, meu amor, desculpa demorar. Eu não entendi por que fazendo essa fórmula não seria uma média de qualquer coisa. Olha, é que assim, tu foi de repente
na palavra média. Entendi. Essa média que a... Olha, desculpa. Tu vê, minha aula é uma bosta, mas os alunos melhoram a aula. Que bacana, eu concordo com ela. Esse número não é uma média. Que média é essa? Né? O que é? Tu pegou na altura 1, achou a densidade. Aí foi na altura 2, achou a densidade. Foi na altura 3, achou a densidade. Aí foi na altura 36 km, achou a densidade. Somou essas coisas todas e dividiu pelo número de medidas que tu fez, né? Certo? Então tu vê, não é realmente uma média honesta, não é a média matemática de somar e dividir pelos números. Ou seja, é um valor que seria a densidade do gás da atmosfera se ela tivesse exatamente 36 km e se o gás fosse incompressível. Tá? Então realmente a palavra média ali, se tu for fuçar, tu vai ver que não é infeliz a palavra. Então achamos uma densidade que deveria ser a densidade da atmosfera caso ela tivesse exatamente 36 km e caso os gases não fossem compressíveis como são. Então é só para a gente ter uma noção, né, que ficou menor do que o valor máximo que é na superfície, mas ficou bem maior do que o valor mínimo que é próximo de zero, como o enunciado falou. Certo? Então realmente tens razão, mais uma vez, tua observação é engrandecedora. Então se eu calculasse cada ponto do gás, eu teria um resultado bem parecido. É um resultado parecido, mas tu vê, eu precisaria pensar, eu agora, assim, eu não, de bate pronto, eu não me arrisco em te responder. Até porque a gente teria que fazer uma média infinita, né? Porque a cada milímetro que eu subir vai mudar um pouquinho. Então a gente teria que pegar a função matemática que define pressão e integrar ela, entendeu? É uma coisa que realmente eu não teria como te traduzir rapidamente e não sei te afirmar seguramente que o valor ia dar muito parecido com esse. Então tu vê, a pergunta foi tão profunda que se a gente quiser continuar a discussão, temos que vir à tarde aí, eu tenho que trabalhar matematicamente a ideia para dizer qual seria a média verdadeira ali, né? E que interpretação física isso teria. Tu vê, mesmo a física básica, se tu começa a meter o dedo na ferida, fede, cara. Certo? Bonitas perguntas. Tu vê, eu jamais teria, né, falado mais sobre isso se a colega não tivesse, né, se manifestado. Tô feliz pra caramba. Mas, professor, na outra aula que eu anotei aqui, o professor tinha dito que esse era 0 e o outro era 10 na 5, daí agora era 10 na 5, esse tinha 0. Legal, legal, ótimo. Eu concordo plenamente com a tua colocação. Quando a gente desenvolveu essa fórmula, o P0 era a pressão na superfície, certo? E o P era a pressão embaixo do líquido. H era a altura de coluna de líquido, ρ a densidade do líquido, G a aceleração da gravidade, certo? Então tu vê, realmente, quando eu fui colocar do outro jeito, ia dar negativa a altura, né? Não faz sentido, né? Agora eu arrumei a cagada que eu tinha feito. A pressão lá fora, no vácuo do espaço, vácuo entre aspas, é 0. A pressão que o gráfico me informa é a pressão na superfície da Terra, certo? Então realmente é mais honesto fazer dessa maneira. Porque senão a altura da negativa, que justificativa a gente teria? Só se a gente estivesse medindo daqui para cá. E foi o que eu tinha feito, né? Eu chamei isso aqui de fim e isso aqui de início. E aí então eu estava medindo a altura de baixo para cima, por isso que ela deu negativa. Ótima pergunta. Muito, muito bacana, né? Tu vê, cara, o cara que é curioso, né? O cara que tá ligado e vê, que estranho, esse narigudo aí fez uma solução num dia de um jeito, no outro dia do outro. Por que, professor, que a solução foi diferente? É o mínimo, né? Certo? Tô todo bobo. Hoje a aula tá rolando legal. 8. Yeah! Determine aproximadamente estrelinha, tá? Vamos botar estrelinha pra ela. Professor, a resposta do doutor ficou parecida. Ficou exatamente assim. Considere que a atmosfera possua aproximadamente 36 km. 36 vezes 10 na 3 metros de altura. E que exerça na superfície uma pressão de 1000 milibar, que é 1 bar, que é 100 vezes 10 na 3 pascal. 100 mil pascal. Jogou na fórmula igualzinho e deu 0,28 aproximadamente. Então ficou certinho como o autor sugeriu. 8. Determine aproximadamente a altura da atmosfera terrestre se a densidade do ar fosse constante e igual a 1,3 kg por metro cúbico. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica ao nível do mar igual a 1 vezes 10 na 5. Muito parecida com a questão anterior. A pressão fora da atmosfera é nula. A pressão embaixo da atmosfera ele pediu que fosse 1 vezes 10 na 5. A densidade do ar ele pediu para usar 1,3. Gravidade 10. Aí ele quer saber que altura a atmosfera teria se a densidade do ar fosse sempre a mesma. Está multiplicando, passou dividindo. 100 mil dividido para 13.
100 mil dividido para 3, eu tenho aqui já. Aproximadamente 8, ele diz aqui, mas peraí, deixa eu fazer a continha aqui, né? 100 mil, 13, divide. Gravidade, densidade, 7692,3 metros. Como ele pediu em quilômetro, 7,69 quilômetros aproximadamente. E o valor mais próximo que nós temos ali é 8, letra C. Tu vê, cara, o que nós falamos agora há pouco sobre a atmosfera? Quais são os tamanhos importantes? 100 quilômetros é até onde tem uma raspa de atrito, né, um pouquinho de ar. E acima disso é praticamente nulo. Tem satélites que orbitam então a cerca de 200 km de altura ainda no que seria a atmosfera. E ele fica lá, vai ficar lá milhões de anos orbitando a Terra, tamanho um pouco atrito, tamanha a baixa densidade da atmosfera nessa região, certo? E tu vê, cara, se o gás não fosse compressível, a atmosfera teria 7 km e pouco, né? O Everest e o K2 estavam quase no espaço sideral já, né? Olha só, e se vamos botar ali, tipo, 600 km, tem uma molécula de alguma coisa passando, no que ela passou, o lugar que ela passou, tipo, o que vai ter ali? Vai ser um vácuo? Pois é, entre as moléculas, entre as poucas moléculas no espaço interestelar, não tem nada, certo? Isso é que é. O problema, cara, é que aí, quando a gente vai olhar o mundo microscópico, as moléculas são muito ariscas. Então tu vê, a gente detecta as moléculas, mas e um gás, ele é estranho. Se eu fizesse vácuo nessa sala, claro, reforçasse as paredes para ela não implodir devido à pressão atmosférica, se eu isolasse essa sala hermeticamente e tirasse todo o gás daqui de dentro, se eu colocar uma maldita molécula de gás, ela fica tão arisca que ela vai ocupar a sala toda. Ou seja, eu fico analisando um cantinho da sala, eu vejo ela passando, passou de novo. Sabe esse pontinho aqui, ó? Ela ia bater ali, daqui a pouco ela bate aqui, daqui a pouco ela volta e bate de novo, entendeu? Ela ia bater aqui também, aquele pontinho ali. E se tivesse um furo nessa maldita sala que a molécula coubesse, ela daqui a pouco acha aquele furo e vaza. Os gases são uma doença. Foi difícil o ser humano entender o que é um gás. Por isso que quando eu falo gás, eu faço assim, para mostrar para o aluno que as moléculas estão se chocando umas com as outras. Aí eu faço, né, na minha mão, lembra? Um quadradinho de 1 centímetro e falo para a galera, quando eu conto 1 segundo, muito mais de 1 bilhão de moléculas se chocou contra aquela pedaço de pele. Mas de onde vem essa força que faz ela ficar? Cara, uma molécula de gás, ela é como uma bolinha perfeita. Tu imagina uma bolinha que eu pudesse soltar dessa altura, ela vai, bate no chão sem fazer barulho e volta exatamente onde eu soltei ela. Infinitamente. Não existe essa bolinha, né? Mas as moléculas de gás são assim. Se a molécula de gás pudesse ser ampliada e não tivesse nada aqui em volta, eu soltasse essa molécula de gás, ela ia ir, bater no chão, voltar para a mesma posição e ia ficar eternamente fazendo isso. Certo? Então tu vê, as moléculas estão constantemente se chocando. Desde o Big Bang. No início nem moléculas eram, né? Eram átomos, partículas subatômicas. Então é um vespeiro, cara, é muito doido. Já te falei do programa Cosmos? Tem uma série chamada Cosmos, que foi reeditada agora há pouco tempo, então tá com imagens lindas, maravilhosas. Ela é originalmente do Carl Sagan, um astrônomo norte-americano famosíssimo. E ela já era maravilhosa, essa série. Só que agora ela tá reeditada, certo? Aparece aí no Net Geo, eu acho, não sei se é no Net Geo que tem. Mas no Netflix tem, cara, toda a série. É assim, ó, é de chorar. É de chorar, é de sentar e, meu Deus, cara, tu vai achar que o cara que ele tá falando é ficção científica. Tu vai achar que não, isso aí alguém comeu merda e escreveu isso, tá na Bíblia, etc. Mas não, cara, é ciência. Hoje o ser humano, ele tá numa capacidade de prever o que está acontecendo e o que pode ser a vida e o que pode ser o tamanho do universo, que me deixa enjoado quando eu vejo, cara. Eu que sou da área tenho dificuldade de acreditar nos resultados que a ciência está nos trazendo. Cosmos. É alta série para tu assistir com a tua família lá, certo? Vai te voltar a emocionar a física mais uma vez. Pena que nem sempre a gente pode estar só discutindo essas partes bonitas da física. Nós temos que primeiro fazer a base, né, para a gente um dia poder, alguns de vocês, virarem físicos ou matemáticos, quiçá astrônomos, certo? Show de bola. Obrigado pela colocação. Vamos que vamos. 9. Nós vamos estudar gases esse ano, tá? Esse ano nós vamos estudar gases, nós vamos vou te mostrar que o ser humano já provou como é que vai ser o fim do universo. O ser humano já calculou e já provou matematicamente como é que o universo termina.
mas não termina em espaço, em tamanho, em tempo. Termina as reações químicas, os processos biológicos, o brilho das estrelas acabará. Isso já está confirmado matematicamente. Eu demorei muitas décadas a acreditar na segunda lei da termodinâmica e no princípio da entropia. Mas esse ano, no final do ano, eu vou te mostrar como é que a física chegou a essa conclusão acachapante. E no que vai se converter essa energia que vai acabar? Porque não se acaba. Não é que ela não vai se converter em outra coisa, vai continuar energia, só que ela vai se desorganizando a energia. E chega uma hora que a energia está tão desorganizada que não dá mais para aproveitar a energia. Todo o processo do universo ocorre com o aumento da desordem energética. Os físicos descobriram isso. Por isso que os copos quebram, mas não se juntam na tua cozinha. Por isso que as pessoas envelhecem, mas não rejuvenescem. Por isso que o tempo passa para frente e não para trás. É o aumento da entropia. Então tu vê, a gente já provou isso matematicamente e já sabe como é que é o fim do universo. Mesmo que a raça humana avance tecnologicamente infinitamente, um dia a energia do universo não poderá mais ser aproveitada. E o fim vai ser sem graça. Gás fino e com temperatura uniforme espalhada por todo o universo, estrelas não brilharão, formas de vida não poderão mais existir, e isso já é provado matematicamente, muito doido, né? Mas calma, fique tranquilo, vai demorar alguns bilhões e bilhões de anos, talvez trilhão. Muito doido, né? Demorei a acreditar nisso, depois a gente fala sobre isso. 9. O resultado do exercício 8 é compatível com o gráfico e os dados do exercício 7. Explique. Acho que não sei se era para ser uma pergunta, ele fez uma afirmação, né? O resultado do exercício 8 quilômetros, é compatível com o gráfico e os dados do exercício 7. Explique. E aí? Como pode? Se o cara me deu a densidade de 1.3 e deu uma altura de 8 quilômetros aproximadamente, como pode ter dado igual ao outro, cuja densidade era 0,28 e uma densidade e uma altura de 36 quilômetros? Que porcaria é essa? Alguém me ajuda a entender como é que um bate com o outro? Não entendi isso. A pressão é igual, tudo bem, a pressão é igual, mas eu quero saber como é que ele está dizendo que fechou, sendo que uma densidade era 1.3 e a altura deu 8, e quando a densidade era 0,28, a altura deu 36. Quero entender isso, como é que ele está dizendo que um equivale ao outro? Se colocar 36 na outra, se substituir a altura, vai dar a densidade. Logo, a mudança na altura calculada corresponde proporcionalmente à mudança na densidade. Então, realmente. Isso até porque as fórmulas foram idênticas, né? Se tu olhar para a fórmula que a gente usou para calcular, as fórmulas são idênticas. A única mudança é que aqui era 1.3 e aqui deu 8 aproximadamente. Aqui era 0,28 e aqui deu 36, certo? Beleza? Então tu vê, realmente, concordo. Podemos, observando as questões anteriores, podemos afirmar que o aumento na densidade corresponde à redução na altura da atmosfera calculada. Perfeito. Se nós considerarmos que o gás é mais denso do que a altura da atmosfera calculada diminui. Se eu considerar que o gás é menos denso do que ele é, a altura da atmosfera calculada aumenta. Show de bola. E tu vê, no ensino médio nós não temos matemática para calcular a verdade, que teria que ter uma função composta aqui, eu teria que ter uma função para substituir aqui dentro, né, já com a variação da densidade com a altura. Ia ficar uma conta muito chata. Então, por isso que a gente não avança. Então, eu responderia dessa maneira. As questões 7 e 8 levam à mesma conclusão, pois o aumento na densidade de 0,28 para 1,3 kg por metro cúbico corresponde à redução da altura da atmosfera calculada, de 36 para 8. Certo? Vamos ver o que o autor falou? A altura encontrada, 8 km, é cerca de 4,5 vezes menor do que a altura da atmosfera mostrada no gráfico 36 km. Isso ocorreu porque a densidade do ar usada no exercício 8, 1,3 kg por metro cúbico, é cerca de 4,5 vezes superior ao valor médio encontrado no exercício 7. Ele ainda fez a questão de calcular. Ele fez a questão de dividir 36 por 8, para dar 4,5, e de dividir 1,3 por 0,28, que dá mais ou menos 4,5. Exatamente o que eu havia falado
sem calcular. Muito bem, fala, meu querido. Tu disse que o tempo não volta, mas tem algum momento do espaço-tempo que se tu tomar o nosso tempo como constante, o outro tempo vai voltar. Então, da onde isso? Quem te disse? Me prova. Não concordo. Não, falando eu acho difícil, porque a física ela é baseada em matemática, né? Eu quero que me apresente alguma conta aí que me prove isso que me falou. A física, a única viagem no tempo que a física admite, sem muitas discussões mais, né? Tem aquela história da velocidade de dobra, de passar a velocidade da luz, que aí já, né? Ao meu ver, é um pouco demais. Porém, a viagem no tempo que a física admite, que é provada e que acontece toda hora nos satélites agora que orbitam a Terra, é que quando um objeto aumenta de velocidade em relação ao outro, que supostamente está parado no referencial inercial, esse objeto que tem a sua velocidade aumentada próximo da velocidade da luz, o tempo para esse objeto começa a passar mais lentamente do que o tempo para o objeto que ficou no mesmo referencial. Ou seja, aquele velho paradoxo dos gêmeos. Eu pego uma nave que anda na velocidade da luz, meu irmão gêmeo entra nessa nave, vai até a próxima Centauri e volta. A próxima Centauri está a 4,3 anos-luz da Terra, 4 anos e meio. Eu vou ter que esperar 9 anos meu irmão gêmeo que foi viajar. Só que quando a nave está próxima da velocidade da luz, o tempo, inclusive o tempo biológico, o tempo de envelhecimento da pessoa que está na nave, passa mais lentamente do que quem ficou na Terra. Quando o sujeito volta da viagem dele, ele nem percebeu que passou 9 anos a viagem dele. Para ele vai passar poucos segundos a viagem de ida e volta. Então quando meu irmão gêmeo voltar, meu irmão gêmeo vai ter envelhecido poucos segundos e eu vou ter envelhecido 9 anos. O meu irmão gêmeo vai ter a sensação de estar visitando o futuro dele, né? Ele vai ter a sensação, meu Deus, a Terra evoluiu 9 anos e eu só viajei alguns segundos, que merda é essa? E o pior é que isso, o Einstein mostrou por uma equação bem boba, né? Teorema de Pitágoras, ele fez Pitágoras lá num experimento mental que ele criou, que foi uma das bases da teoria da relatividade. E depois eles fizeram esse experimento fisicamente com relógios atômicos. E agora tem um relógio lá no satélite da Sky. O satélite que a Sky aluga, na verdade, né? Certo? Uma bandinha do satélite, só que ele aluga, uma partezinha minúscula do satélite que a Sky aluga. Ele tem um computador lá, e o computador tem o clock, né? O relógiozinho interno dele que mede quantos cálculos ele faz por segundo, né? E esse computador do satélite se comunica com o computador que está na Terra. Só que como o satélite está a 40, 50 mil km por segundo, 50 km por segundo, por mais que seja uma velocidade muito pequena comparada à velocidade da luz, isso já dá um atraso no relógio do satélite, tá vendo? Se eu não levar em consideração esse atraso de tempo entre um satélite e outro, a TV via satélite não funcionaria. Então tu vê, a teoria da relatividade, ela é usada no dia a dia das pessoas que usam TV via satélite. Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito doido. Isso já está confirmado. Agora, a física, ela supõe a ideia de voltar no tempo, mas sempre tem uns poréns ali que dá a sensação de que viola algumas regras naturais. Então, né, mesmo a teoria da relatividade, eu não conheço a possibilidade de eu voltar no tempo. Só de eu envelhecer mais lentamente que outra pessoa. Fazer o meu tempo passar mais vagarosamente. Daí eu também vai balançar no tempo, se eu passasse muito perto de uma massa que começa a acumular velocidade. Isso. A atração gravitacional, ela também tem uma interferência na passagem do tempo. Quanto mais massivo o corpo, mais lentamente o tempo passa ali nas proximidades desse corpo. Seria equivalente a andar numa velocidade próxima da velocidade da luz. Dependendo da massa, maior é a diferença na passagem do tempo. Exatamente. Pois então, né, a gente teria que ver a partir de o que seria esse infinitamente, mas para massas absurdas a passagem do tempo vai ser tão lenta que daria para dizer que o tempo está praticamente parado. Eu só queria mostrar aquela dúvida que eu vou explicar aqui o negócio. Ah, legal, o amigo me mandou um vídeo no YouTube muito divertido. É uma chave em forma de T. É uma chave em forma de T. O cara está em microgravidade, né? Alguma nave orbitando a Terra, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, provavelmente ela. E nessa chave o cara ia lá e ia fazer a chave girar. E quando ele fazia essa chave girar, mais ou menos assim, né? Fazia a chave girar dessa maneira. Ela dava uns 3 rodopios no sentido e o pino dela, o T dela, mudava de lado.
dava mais 3 rodopios, virava de lado, dava 3 rodopios e ficava oscilando de uma maneira bem bizarra. Aí o amigo me perguntou, né, por que aquilo acontece. Tem uma coisa chamada inércia rotacional. Lembra da bailarina? Certo? Lembra que no tsunami a Terra, os dias na Terra ficaram um pouco mais longos? Certo? Lembra disso? Eu falo de coisas tão acachapantes pra ti, né, que às vezes nem fixa na tua mente. Eu acho que tu deve achar que eu sou meio maluco e tô te mentindo, né? Mas quando rolou aquele tsunami bizarro, que matou 300 mil pessoas, houve um deslocamento de massa tão grande no planeta Terra, que o planeta Terra engordou 3 centímetros no Equador. E aí a Terra começou a girar um pouco mais lentamente depois disso. Os dias ficaram mais longos, portanto. 0,002 segundos mais longos. Isso foi medido por satélite, não só por um cientista, mas por grupos diferentes de cientistas. Tanto o aumento no diâmetro da Terra, quanto a mudança no tempo, no tempo de um dia. Que loucura, né? Eu falei pra vocês, a ideia é mais ou menos isso. A bailarina, quando vai dar o plie, né, ela começa com os braços abertos e depois ela fecha os braços. Tu viu como gira mais rápido? O que aconteceu com a Terra foi o contrário, né? A Terra foi lá e abriu um pouquinho os braços, por isso que ela começou a girar um pouquinho mais lentamente. Tudo bem pra vocês? O corpo que está girando tende a continuar girando. A maneira como o corpo vai continuar girando depende se o corpo é simétrico ou não. Corpos com simetria, ele vai continuar girando sempre do mesmo jeito. Uma esfera, se eu pego ela no espaço sideral e boto a esfera para girar, ela fica girando daquele jeito que eu botei ela para girar. Agora, se tu pega esse objeto e faz ele girar assim no espaço, ele também vai continuar girando dessa maneira. Só que se eu boto esse cara para girar dessa maneira, pelo fato de ele não ser simétrico, não ter o mesmo formato em todas as direções, ele começa a girar de forma a se conservar o momento angular e de repente ele para de rotacionar e começa a girar como um todo no espaço. E isso é de uma física difícil de aceitar, né? Para eu poder te provar como que aquela chave em T, né? O cara pegou aquela chave em T, girou ela assim, ela dá 2 voltas assim e o pino vai para o outro lado. Ela dá 2, 3 voltas e o pino vai para o outro lado. Para explicar aquilo, cara, eu teria que calcular o momento de inércia dessa chave. E momento de inércia é uma coisa que a gente não vê no ensino médio. Então precisaria de uma matemática foda para te provar aquilo. Chegou a ver outros vídeos de objeto em microgravidade? Faça isso que a ficha vai cair. Quando tu me mandou aquele vídeo, eu imediatamente já vi os vídeos embaixo, entendeu? E aí só de olhar aqueles vídeos a ficha vai cair. Tem cara que até explica do momento de inércia, dá uma explicaçãozinha. Outra coisa legal, o cara pega um cilindro maciço e bota para girar de gravidade, ele fica lá girando na mesma posição. Aí ele enche o cilindro com líquido e faz a mesma coisa. O cilindro já se recusa a ficar girando na mesma posição. Só de ter uma substância líquida lá dentro, quando essa substância começar a girar junto com o objeto, vai acabar interferindo na inércia rotacional dele, certo? Mas eu fiquei muito feliz com o vídeo que tu me colocou. Segunda vez que tu me manda coisa massa, assim, coisa curiosa, que faz a gente parar para pensar. Certo? Tu compartilhou aquele vídeo? Seria legal se a gente pudesse compartilhar para a galera poder assistir, que é bem marcante mesmo. Objetos girando em microgravidade. Ou bota lá no Google, né, no YouTube, objetos rotacionando em microgravidade. Vai ver vários vídeos, inclusive da chave em T, que é o mais bizarro, né, cara? Tu vê, quando eu vejo aquilo eu fico pensando, né? Que outras regras bizarras a natureza reserva para a gente descobrir, né? Será que aquilo não tem a ver com a própria estrutura atômica, já que os elétrons estão orbitando o núcleo atômico, né? Como é que é a inércia rotacional de um elétron? Certo? Que é o tal do spin que a química trabalha. Então tu vê, tem um monte de coisa louca que depois a gente pode pensar a respeito daquele vídeo que tu mandou. Ninja, garoto, tô orgulhoso. Ô galera, olha só. Chegamos na parte dos vasos comunicantes. Comentei com vocês, né? Página 43. Vamos lá, vamos resolver mais umas ali.